Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque o Clube do Remo anunciou o meio-campo Regis, 32 anos, que estava no Goiás, para tentar suprir uma carência no elenco azulino, que é nessa questão de meia criativo. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar essa contratação, que já pode fazer a sua estreia contra o Amazonas no final de semana, e trazer o campinho com a provável ou as prováveis escalações do Clube do Remo, com o Regis sendo titular com a camisa azulina. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando, se inscreva no canal. É muito importante, assim vai fortalecer o nosso projeto Bastidores Pará aqui no YouTube. Podem comentar, eu sempre comento com vocês também nos comentários. O YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Clube do Remo sendo escalado com o meio-campista Regis. Como eu disse na introdução, foi uma contratação que foi anunciada há algum tempo, sim, mas pode ser que seja titular do Clube do Remo já na próxima partida, sábado contra o Amazonas, um jogo importante, um jogo para o Remo vencer, fazer mais 3 pontos na competição. Muita gente me perguntando aonde eu acho que o Remo pode chegar nesse Campeonato Brasileiro. Não é o tempo de pensar nisso, o tempo é de pontuar, continuar o bom momento, vencer os jogos em casa, tentar pontuar fora, e daqui a umas 20 rodadas a gente vê se o Remo vai estar disputando o acesso, se o Remo vai estar tranquilo no meio de tabela, nem desce nem cai, ou se o Remo vai estar disputando para não cair, que eu creio que o Remo não vai disputar contra o rebaixamento. Eu creio que no mínimo o Remo vai fazer uma Série B com segurança. Mas para tentar algo a mais, para pensar em algo a mais como está o pensamento hoje, é preciso sempre pontuar. Então vença. Tem que vencer. Não importa se não é para cair, se é para subir, se é para ficar meio tabela, tem que vencer. Então vença seus jogos, se dá para frente, a gente se preocupa se realmente qual será a disputa do Clube do Remo. Vamos vencer os jogos primeiro. Então, vai jogar sábado e o Remo tem uma carência no seu elenco. Talvez a carência mais grande do elenco do Clube do Remo. Tem alguns setores, né, que ainda falta um pouco mais de qualidade, mas essa questão de meia de articulação. Porque você não tem no elenco, agora tem com a chegada do Regis. Porque você tem o Dodô, só que o Dodô é um meia atacante, né? Então o Dodô não é esse homem criativo que a torcida quer. Ele também, para mim, ele não tem essa qualidade para ser esse homem criativo. Ele pode ser um meia atacante, um terceiro homem no ataque. Você tem o Pavani, que pode jogar como meia também, mas no Clube do Remo jogou muito como segundo volante, ainda atua também, recompondo muito, fazendo transição defensiva, ajudando bastante na marcação. Ou seja, no elenco do Clube do Remo hoje nós temos o Regis, né, que é o meia de articulação. Só que é importante falar que o Regis não vive em bom momento. Em 2022, na Série A reserva no Curitiba, com atuação e desempenho não foi tão bom assim. No ano seguinte, em 2023, disputou a Série B pelo Guarani, onde não foi titular também, um desempenho não tão bom. E em 2024, disputou a Série B pelo Goiás e também um desempenho um pouco abaixo, e também reserva da equipe goiana. Começou essa temporada na equipe do Goiás também, disputou o Campeonato Goiano, disputou 9 jogos, 4 como titular, ele não era titular da equipe esmeraldina, e sem nenhuma participação em gol. Então assim, o Regis, ele não vive bom momento. Então é algo que realmente para mim preocupa, tá? Lógico, a gente tem que saber como ele vai atuar no Clube do Remo. Só que o retrospecto recente dele não é muito bom, em termos mesmo de desempenho, em termos mesmo de domínio em relação à importância em gols diretos, ou gols, ou assistência. Ele não está tendo essa predominância tanto nessas últimas 3 equipes que ele atuou. Vamos ver como é que vai ser no Clube do Remo. Só que a ideia, igual eu disse no vídeo, é armar o Clube do Remo com o Regis, porque o Remo precisa do meio campista. Então, se precisa do meio de articulação, o Regis foi contratado, creio que ele vai ter chance como titular. Só que aí tem uma questão, ele vai entrar no lugar de quem? Será que Daniel Paulista vai mudar o esquema tático do Clube do Remo? Porque joga no 4-3-3, será que vai jogar com 2 atacantes, tirar um atacante, fazer o meio campo com 4 para o Regis entrar? Ou vai sacar alguém do meio campo? E quem seria esse jogador que seria sacado do meio campo? Então eu vou trazer aqui o campinho para a gente analisar agora, lembrando que só tem uma regra, o Regis titular, tá? Então nossa análise aqui é o Regis sendo titular e vamos ver todo o resto. Vamos aqui para o campinho. Tá aí. Tá aí o campinho, não se importam tanto com o sistema defensivo, aí não interessa. Eu coloquei o time que estava sendo titular, que é o Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Rodrigues. Então, em relação a isso, não interessa muito na nossa análise do vídeo de hoje, tá? No meio-campo,
Caio Vinícius, Jaderson e Regis. Esse foi o time, como eu disse, a única regra, e vocês criam essa regra também, é o Regis sendo titular. Eu saquei o Pavani. Então, uma possibilidade de fazer esse meio campo do Clube do Remo é com Caio Vinícius, Jaderson, Regis e no ataque Pedro Rocha, Viseu e Janderson. Também não se preocupem tanto com o trio ofensivo, tá? Os nomes. Vão se preocupar muito no esquema tático e no esquema com o Regis jogando. Esse seria o meio campo. Só que quem sairia do time? O Pavani. Ao meu ver, o Pavani. O Pavani poderia ser titular, mas seria titular no lugar do quem? Do Jaderson ou do Caio Vinícius? O Caio Vinícius está sendo um jogador muito importante nessa primeira volância do Clube do Remo. É um jogador de pegada, é o jogador mais de marcação que tem o Clube do Remo junto com o Luan. Mas o Caio Vinícius está vivendo um momento que ele merece ser titular, não sacaria ele do time, tá? Eu acho que a entrada do Caio Vinícius melhorou o sistema defensivo do Clube do Remo. Então vai sacar quem? O Jaderson? O Jaderson esse ano não é o mesmo do ano passado. Isso para mim é bem evidente. Mas ainda é um jogador que tem respeito moral lá dentro e creio que ele não vai ser sacado. Então, a princípio, sacaria o Pavani. Porém, a gente pode também mudar o esquema tático do Clube do Remo. Tem muita gente reclamando que outro problema do Clube do Remo, além da questão dos meios de articulações, são os centravantes. Jogar sem centravante é uma possibilidade. Não é o que o Clube do Remo gosta, né? O Clube do Remo gosta de jogar com centravante. A torcida gosta, historicamente, de ter um centravante. Só que o Viseu e o Ítalo, até agora, essa temporada, estão bem abaixo. São dois salários altíssimos, mas enfim. Isso aí é uma outra questão que eu até posso abordar em outro vídeo, porque nem os centravantes do Paysandu e nem do Clube do Remo estão dando certo. Acho que eu vou fazer até um vídeo sobre isso depois. Mas ele pode sacar. Então vamos sacar, por exemplo, o Viseu. E ele pode colocar algumas opções. Eu coloquei aqui 3 no banco de reservas: Pedro Castro, Pavani e Luan. Então ele pode fazer um meio campo com, por exemplo, Caio Vinícius, Pavani e Jaderson, o Regis Armando, e Pedro Rocha e Janderson no ataque. Faria um meio campo mais móvel. Você poderia, um jogo fora de casa mais complicado, você poderia colocar um homem maior de marcação, com maior força. Então você pode sacar o Pavani e colocar o Luan. Ou pode sacar, por exemplo, o Pavani para a entrada do Pedro Castro. Também poderia ser uma opção. Faria o meio campo com Caio Vinícius, Pedro Castro, Jaderson e Regis. Embora que eu acredito, se for para um 4-4-2, que eu acho que o Daniel Paulista não vai colocar a princípio, tá? Acho que ele não vai colocar. Mas se for num 4-4-2, é umas opções, como eu estou dizendo aqui. Aqui a gente está analisando várias opções. Pode ser o meio campo com Caio Vinícius, Pavani e Regis. Sendo que o Caio Vinícius mais recuado e o Jaderson e o Pavani podendo ajudar o Regis nessa criação, porque o Regis também não pode ficar sozinho. E fazer um meio campo com um ataque com Pedro Rocha e Janderson, ou um ataque, por exemplo, Pedro Rocha e Viseu, né? Joga com centroavante, o Pedro Rocha caindo pela esquerda, pela direita, tendo a aproximação dos meias, enfim. São algumas opções que tem o técnico Daniel Paulista para escalar o Regis, porque um dos grandes problemas do Clube do Remo é esse meio de articulação. E contratou esse meia. Como eu disse, não está vivendo um bom momento, né? O Regis não vive um bom momento. Vamos ver como é que vai atuar no Clube do Remo. Mas ele foi contratado para ser titular do Clube do Remo. E para ele ser titular, obviamente, alguém vai ter que sair. E alguém tendo que sair, será que vai mudar no esquema tático? Será que, se mudar no esquema tático, vai jogar ainda com centroavante ou 2 homens mais velozes? Ou será que vai realmente manter o 4-3-3 e sacar, por exemplo, o Pavani, ou sacar o Jaderson, fazer Caio Vinícius, Pavani e Regis, também é uma opção. Mas eu acredito, se for no 4-3-3, a princípio o meio campo titular fica Caio Vinícius, Jaderson e Regis. E eu passo a bola para vocês comentarem também qual que seria a formação do meio campo, seguindo a regra que o Regis precisa ser titular desse Clube do Remo, nessa nossa brincadeira, nossa análise aqui. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Um abraço e até o próximo.